Bom dia a todos. Hoje, 22 de julho de 2025, 9h03, presentes, além do presidente que vos fala, os eminentes desembargadores Francisco Bezerra Cavalcante, nosso decano, desembargador André Luiz de Souza Costa, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 25ª sessão ordinária desta 4ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Anoto aí as presenças do doutor Procurador de Justiça, Francisco Xavier Barbosa, o defensor público em segundo grau, doutor Carlos Augusto Medeiros. Bom dia a todos, aos advogados e advogadas aqui presentes. Também por meio virtual. E passamos à apreciação da ata da sessão passada, realizada no dia 15/7/2025. Desembargador Bezerra. Mandou por, presidente. Eu também sou pela aprovação. Desembargador André Costa. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos eminentes colegas. E agora, cumprimentando o desembargador, nosso decano Francisco Bezerra, sou pela aprovação do inteiro teor da ata. Perfeito. Desembargador Jaime Medeiros. Da mesma forma, excelência. Desembargador Djalma Benevides. Pela aprovação, presidente. Ata aprovada. A lista de processos retirados de pauta e adiados está disponível na tribuna e através do chat. Vamos confirmar nossos votos provisórios. Desembargador Bezerra. Pois não, presidente. Bom dia mais uma vez, a Vossa Excelência. Bom dia aos colegas Jaime, André, Djalma, doutor Xavier, mais uma vez. Bom dia. Doutor Carlos Augusto, e os seus advogados, policiais, enfim, a todos. Presidente, eu já acompanho, confirmo todos os meus votos provisórios, já proferidos, à exceção daqueles de praxe. Também ratifico os votos provisórios, à exceção daqueles pendentes de sustentação oral ou destaque por um dos membros desta Corte. Desembargador André Costa. Senhor presidente, também confirmo os votos provisórios, ratificando nesse momento, com as exceções de praxe. Desembargador Jaime. Confirmo os votos, excelência, com as exceções de estilo. Desembargador Djalma. Eu confirmo os votos provisórios com a exceção de praxe, presidente. A secretaria, então, pode tratar dos respectivos expedientes. Nós iniciaremos hoje, eminentes pares, pelos processos adiados da sessão de ontem, né? Já que alguns colegas restaram, não diria prejudicado, mas deixaram de apresentar os processos sob suas relatorias, respectivas relatorias, por conta do atraso de ontem, de mais de 1 hora, e uma série de outros contratempos. Vamos lá, doutor. Bom dia a todos. De ordem da presidência, faço o pregão do processo número 27 da pauta SAGE, agravo de instrumento número 062582260/2024. Agravante: WMF,
advogado solicitante, Dr. José Sérgio Dantas Lopes e Dr. Walter Maranhão Filho. Agravada, AMLB, advogado solicitante, doutora Creuza de Almeida Costa. Relator, desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Ambas as partes solicitaram sustentação oral. Os advogados anunciados, doutor José Sérgio Dantas Lopes, doutor Walter Maranhão, doutora Creuza de Almeida. Doutor Sérgio, estou presente. Bom dia, doutor Sérgio. Bom doutora dia. Creuza de Almeida. Ausente. Pelo agravante. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, doutor. Obrigado pela atenção, viu? O senhor dispensa a leitura do relatório, doutor? Com certeza. Pronto. Então, o senhor tem os 15 minutos regimentais para a sua sustentação oral. Muito obrigado. Novo presidente, desembargador Evandro, demais desembargadores, doutor Jaime, relator, doutor André, desembargador, doutor Djalma, representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, colegas e colegas advogados aqui presentes. O agravo de instrumento diz respeito a um pedido de cumprimento de sentença que tramita na vara do Crato, onde o douto juiz monocrático indeferiu alguns pleitos de ordem processual que impactaram, de certa forma, um deles no julgamento do mérito do próprio recurso da ação de divórcio. Um dos itens que foi indeferido foi a solicitação de esclarecimento da última psicóloga designada para fazer o acompanhamento de uma criança, da criança filha do casal, vítima de alienação parental pela agravada. Quanto à alienação parental, é fato incontroverso, tanto nesse processo de cumprimento de sentença, como também na ação de divórcio julgado recentemente por Vossas Excelências. Por que se pediu o esclarecimento da psicóloga? O doutor juiz designou esta última psicóloga para fazer o acompanhamento da criança, conforme determinação na sentença, que a mãe submeteria, a criança seria submetida a um tratamento para restabelecer os laços afetivos com o pai, que foram afastados desde 2019 por atos de alienação parental da agravada. E, no despacho, o doutor juiz disse o seguinte, que a psicóloga faria o acompanhamento dessa criança e, se identificasse qualquer ato de alienação, poderia fazê-lo no seu relatório. E, naquele momento do relatório, mesmo que não seja a prática de um ato de alienação, a psicóloga disse que o pai não tinha habilidade de restabelecer o convívio afetivo com a filha. Não é um ato de improbidade, de alienação, propriamente dito, e nem seria. Todavia, não se levou em consideração. Aí, quando se solicitou que ela explicasse esse fato, porque ela apenas teve um contato com o pai juntamente com uma criança, nesses 7 anos de alienação parental pela agravada. Então, o que a gente pretende é que essa psicóloga diga o porquê ela chegou a essa conclusão, a colocar no relatório essa situação, que, inclusive, essa conclusão foi objeto de julgamento do recurso da ação de divórcio. Esse é um dos outros. Outro item é quanto à modificação da moradia da criança. Creio eu que esse tema esteja precluso, porque já houve uma decisão de mérito nos autos da ação de divórcio, 8718, julgado por Vossas Excelências, onde essa condição foi previamente deliberada. Então, não é possível, em sede de cumprimento de sentença, esse tema ser modificado. O último item, e o mais importante de tudo, é que é fato incontroverso a prática de alienação parental pela agravada em relação à filha e ao agravante. Somente para demonstrar a situação, a gravidade. Antes de 2019, quando o agravante ajuizou a ação de divórcio contra a agravada, a convivência entre ele e a filha era a mais amorosa possível, era invejável até mesmo do ponto de vista de convivência entre pai e filho. Todavia, ao ajuizar essa demanda, começa o processo de afastamento da criança Laís do pai. E esse processo já se arrasta por 7 longos anos.
O juiz determinou numa decisão que, em razão do ato de alienação parental, puniu a alienante para disponibilizar o tratamento psicológico e acompanhamento da criança, objetivando restabelecer esses laços afetivos com o pai por 1 ano, custeado por ela. Pasmem, Vossas Excelências. Essa decisão foi de 2021. E até hoje, nenhuma psicóloga conseguiu concluir esse tratamento, esse acompanhamento, por atos de sabotagem da própria agravada. Ela mesma, reconhecido isso, está também na decisão do desembargador Jaime, ratificado por Vossas Excelências, na ação de divórcio. Ela mesma cria mecanismo para sabotar o tratamento dessa criança pelos psicólogos. Não é à toa que já foram nomeadas 3 psicólogas e nenhuma conseguiu trabalhar esse intento de fazer esse tratamento da criança. O que é que nós pedimos nesse último item do agravo? Que seja aplicada uma medida coercitiva para inibir esse comportamento da agravada, que seria a multa que está previsto no 536, 537 do CPC. Uma multa para inibir esses comportamentos, para que ela saiba que ela tem a obrigação a cumprir, porque o artigo 77 do CPC diz que é a obrigação das partes cumprir, sem qualquer motivos, as decisões judiciais. E a decisão determinou isso. Mas, por último, pasmem, Vossas Excelências, de tanto sabotar, o doutor juiz monocrático pediu que as partes indicassem um perito ou um psicólogo para acompanhamento da criança. Houve a resistência dela, porque ela quer que indique a psicóloga que ela designe. Mas a sentença diz que isso é um psicólogo a ser designado pelo juízo. Então, o que se pretende aqui é inibir esses atos de alienação, é coibir esses atos, porque a situação está insustentável. A criança não pretende mais conviver com o pai desde 2019. É um prejuízo enorme, não só para a criança, como para o próprio agravante, que é pai, que está se afastando da criança. E o que é interessante, Vossas Excelências, vislumbrar, é que esse ato que a psicóloga não explicou, que a gente pediu explicação, diz respeito ao que ela disse, que o pai não tinha uma habilidade, naquele momento, foi só um ato, para restabelecer a convivência com a filha. Apenas numa reunião que ela teve, no encontro com a filha e o pai, ela chegou a essa conclusão. A falta de habilidade, senhores, pela analisando a ótica, pelo princípio da razoabilidade da situação propriamente dita, são 7 anos de luta para esse pai restabelecer o convívio com a filha. Será que o fator emocional preponderante desse pai pode se admitir como se fosse um fato ocorrido antes de 2019, quando a convivência era normal? Para uma psicóloga chegar a dizer que ele estava praticando um ato que não justificava, naquele momento, um comportamento dessa natureza. Mas não é uma alienação parental. Então, qual é a pretensão? É no sentido de que seja provido o agravo para que a psicóloga última que falou dessa figura da inabilidade do pai em restabelecer o convívio com a filha, que ela deu os motivos pela qual ela chegou a essa conclusão, uma vez que ela só teve uma reunião entre criança e pai. Também aplicar as penalidades coercitivas, a multa, em detrimento da agravada, para que ela cumpra a sentença no sentido de submeter a filha a tratamento psicológico, acompanhamento, e possa, no futuro, quiçá isso possa acontecer, estabelecer o convívio dessa criança com o pai, que atualmente não existe. Não existe. Seria uma maneira de punir o alienante, porque na própria lei de alienação, no artigo 6º, ela prevê essas penalidades. E no cumprimento de sentença, o 536 e 537 CPC também prevê, como uma forma coercitiva, de inibir comportamentos prejudiciais. E, para finalizar, não tomar o tempo de Vossas Excelências, uma situação vem à tona. É possível restabelecer esse quadro da filha? Hoje ela é uma pré-adolescente, vem sofrendo atos de alienação desde 2019. Ela foge do pai, como na expressão do jargão popular, não é religiosidade, o cão foge da cruz. Por atos exclusivos da agravada, que não se atribui em nenhum momento ato comportamental de alienação ao agravante. Então, o que se pretende é somente isso, que Vossas Excelências deem provimento ao agravo, no sentido de instar a psicóloga para ela justificar o porquê das suas conclusões e aplicar a multa
de forma razoável, mas que iniba os comportamentos da mãe a permitir o cumprimento da sentença no que diz respeito ao tratamento e acompanhamento da filha, objetivando restabelecer os laços afetivos com agravante, desculpem. É isso que tínhamos a dizer. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Obrigado, doutor Sérgio Lopes. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Jaime Medeiros. Muito obrigado, Excelência. Eu gostaria de reiterar os meus cumprimentos a todos que abrilhantam essa sessão, cumprimentar o doutor Sérgio Lopes por sua sustentação e peço licença para a leitura do voto no que diz respeito aos tópicos da emenda relativos às razões de decidir. Desembargador Jaime, me permita, Vossa Excelência está sem imagem. Pois eu apareço para mim aqui, peraí. Deixa eu só ver se eu está em outra página. Conseguiu, Jaime? Sim. Realmente, Vossa Excelência está sem imagem. É mesmo. Pois aqui, engraçado, Excelência, para mim aqui aparece, quer dizer, eu me vejo, deixa eu ver, configurações da câmera, HP, mas a câmera não devia ser essa. E opções de vídeo. Isso aqui não está me dando a opção de outra. Deixa eu ver, de outra. A única câmera que aparece aqui é essa HP, HD câmera. Vossa Excelência não gostaria de sair e tentar entrar? Se me for permitido, eu farei, viu? Vou fazê-lo agora. Pois não, desembargador. Esse processo. Pronto, Excelência. Agora sim. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Pois não. Obrigado. O agravo de instrumento... Eu agora relembrei a Maria Santana, do Tururu. Agora o senhor tem Ruto e Royce. Muito bem. O agravo de instrumento não se presta ao reexame de matérias matérias de mérito já decididas na ação de conhecimento, como o pedido de oitiva de psicóloga e a modificação do lar de referência, devendo tais pretensões ser deduzidas em recurso próprio ou ação autônoma. A atuação da profissional da psicologia não se deu na qualidade de perita, mas como técnica designada para acompanhamento psicológico da menor, sendo impertinente sua convocação para esclarecimentos em sede de cumprimento de sentença. A modificação do lar de referência demanda vasta e cuidadosa dilação probatória e análise de mérito, sendo incabível sua apreciação em agravo de instrumento, especialmente na ausência de demonstração de risco iminente à criança. A multa cominatória prevista
nos artigos 536 e 537 do CPC, exige prova clara de descumprimento voluntário e injustificado da obrigação imposta. A resistência da menor, sem evidência de indução exclusiva por parte da genitora, não autoriza a sanção. A nomeação judicial de nova psicóloga para acompanhamento da menor exige contraditório e decisão fundamentada do juízo de origem, inexistindo urgência ou omissão que justifique a intervenção direta do tribunal nesta fase. Essas foram as razões de decidir, e a ementa, o caput está assim redigido: direito de família, agravo de instrumento, cumprimento de sentença, guarda compartilhada, alienação parental, pedidos de oitiva de terceiros e de modificação de lar de referência, inadequação da via eleita, multa cominatória, necessidade não demonstrada, descumprimento que não pode ser imputado à atuação restrita da genitora, acompanhamento psicológico, nomeação imediata de profissional, impossibilidade, supressão de instância, ausência de morosidade judicial, menor que vem sendo acompanhada por psicólogo, necessidade de oitiva da contraparte acerca das questões suscitadas pelo próprio agravante, recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. É o voto que ponho ao crivo dos meus pares, excelência, eu vos devolvo a palavra. Obrigado. Desembargador Jaime, desembargador Bezerra Cavalcante. Pois não, presidente, mais uma vez, renovando meus cumprimentos a todos. Presidente, esse processo, esse recurso, mais precisamente esse agravo, estava previsto para julgar ontem, mas eu tive que sair, infelizmente, né, retorna a julgamento hoje. Eu já havia acompanhado Sua Excelência o relator na votação de ontem, tá certo? E hoje eu confirmo o meu voto, tendo em vista o que o voto proferido por Sua Excelência o relator, que é muito bem feito, examina, né, com detalhes os fatos, não tenho que acrescentar absolutamente nada, acompanho, Sua Excelência. Pois não, desembargador Bezerra, eu também ratifico o meu voto anteriormente lançado para acompanhar na íntegra o eminente relator e proclamo o resultado. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. Muito obrigado, doutor Sérgio. Muito obrigado. Eu vou ter que sair porque eu tenho outro compromisso. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo todos. Eu também. Na sequência, faço o pregão do processo número 28 da pauta SAGE, apelação cível número 0208806-2023. Apelante Mercadão Max Rede e Construção, advogado solicitante Dr. Gustavo Albano Amorim Sobreira, apelada Maria Jamile da Silva Passos, relator desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Dr. Gustavo Albano. Dr. Gustavo Albano Amorim Sobreira, ausente. Pois não, desembargador Jair. Direito civil, direito do consumidor, direito processual civil, apelação, responsabilidade civil, furto em estacionamento comercial, preliminar de nulidade, tese de cerceamento de defesa, inversão do ônus probatório declarada na sentença, prejuízo não demonstrado, munus que, de qualquer forma, cumprir ao apelante, dever legal de prova da existência de fato impeditivo do direito alegado pelo autor, responsabilidade objetiva do empreendimento excludente de culpabilidade não demonstradas, súmula 130 do STJ, danos morais, abalo que desborda o mero aborrecimento, manutenção do quanto indenizatório, razoabilidade e proporcionalidade, recurso conhecido e desprovido. É o voto, excelência. Pois não. Desembargador Bezerra Cavalcante. Igualmente, presidente, ontem já havia acompanhado Sua Excelência o relator e hoje confirmo o meu voto com o relator. Também confirmo o meu voto provisório para acompanhar o relator e proclamo o resultado. Recurso conhecido
e desprovido. Na sequência, faço pregão do processo número 29 da pauta SAGE, apelação cível número 023-849992-2021. Ambas as partes recorreram, figurando como ré, Companhia Energética do Ceará, Enel, figurando como autor, Jolie Aquicultura Limitada, advogada solicitante, doutora Ana Larissa de Vasconcelos, relator ao desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. A parte autora solicitou a sustentação oral. Doutora Larissa de Vasconcelos. Presente. Bom dia, doutora. Bom dia. Desembargador Jaime, eu acho que a doutora Larissa, que cuida dos interesses da apelante, foi contemplada, né, no resultado provisório. Não é isso? Sim, Excelência, houve parcial provimento, né? Pois não. Então, Pois não, desembargador. então acho que pode-se indagar ela se ela veria ou não necessidade nessa. Perfeito. Doutora Larissa, houve por parte dos julgadores, acompanhando em votação provisória o voto do relator, na reforma parcial da sentença, para fixar danos morais no valor de R$5.000, que é o valor sedimentado não só nesta Câmara, mas nas demais câmaras de direito privado do TJCE. A senhora, diante dessa informação, pretende ainda sustentar ou dispensa? Dispensa, Excelência, satisfeito com o julgamento. Perfeito. Eu agradeço a compreensão e retorno a palavra ao eminente relator. Obrigado, Excelência. Direito civil do consumidor, apelação cível, interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, dano material configurado, responsabilidade objetiva da concessionária, dano moral in re ipsa, fixação do quanto indenizatório, ônus da sucumbência, recurso da concessionária desprovido, recurso do consumidor parcialmente provido. Essa emenda houve aqui também a majoração dos honorários para 15%. É o voto que ponho à apreciação dos meus pares. Perfeito, desembargador Jaime. Desembargador Bezerra Cavalcante. Igualmente, presidente, como eu já havia votado ontem, acompanho Sua Excelência o relator. O voto para acompanhar o relator e proclamo o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutora. Obrigada, bom dia a todos. Na sequência, faço pregão do processo número 30 da pauta SAGE, apelação cível número 005677431/2021. Apelante MASP, advogado solicitante, Dr. Judá Lopes Pereira de Oliveira, apelada ADSP, relator desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Dr. Judá Lopes. Dr. Judá Lopes Pereira de Oliveira. Ausente. Pois não, desembargador Jaime. Ok, Excelência, eu vou ler aqui só o resultado.
conhecer do presente recurso de apelação para, no mérito, dar-lhe parcial provimento. Direito processual civil, apelação civil, partilha de bens e alimentos, gratuidade de justiça, deferimento tácito, honorários advocatícios, fixação, suspensão da exigibilidade, recurso parcialmente provido. É o voto, excelência. Desembargador Bezerra Cavalcante. Igualmente, presidente, acompanho o relator. Também acompanha a relatoria e proclama o resultado. Recurso parcialmente provido nos termos do voto do eminente relator. Na sequência, faço pregão do processo número 264 do PJE, apelação civil número 020-3797-83-2022. Ambas as partes recorreram, figurando como ré a Apvida Assistência Médica S.A., figurando como autor, advogado solicitante, Dr. Raimundo Ivan Barroso Rodrigues Júnior, figurando como autora, Luzia Henrique de Oliveira, relator desembargador Djalma Teixeira Benavides. A parte ré solicitou a sustentação oral. Dr. Raimundo Ivan Barroso Rodrigues. Bom dia. Bom dia, doutor. Parte é a Apvida, é isso? Nossa, apelação em simultânea, senhor presidente. Não, só quem requereu, doutor, estabelecer a sustentação. Foi não. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, senhor presidente. Então, o senhor tem um prazo regimental de 15 minutos. Doutor. Agradeço, senhor presidente. Prometo ser bem objetivo aqui na minha sustentação oral. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos, aí faço na pessoa do presidente, estender meus cumprimentos aos servidores, colegas advogados, membros do Ministério Público, quem acompanha a sessão de hoje aí. Aqui trata-se na origem de uma ação de obrigação de fazer, acumulada com um pedido de danos morais, em razão de uma negativa de custeio de internação, em razão de carência contratual, né? Houve a sentença condenando a obrigação de fazer mais uma quantia de danos morais no valor de R$5.000. E aqui, excelências, a resignação recursal da operadora, basicamente, ela reside na legalidade da carência contratual, e a previsão expressa na Lei 9.656, e, não obstante a fundamentação do juízo de origem no artigo 35C, que exclui, né, a carência contratual justa dos efeitos nas situações de urgência e emergência, há de se ressaltar que o próprio parágrafo único do mesmo dispositivo delega à Agência Nacional de Saúde Suplementar a regulamentação de como se dará esse atendimento nessas situações em específico de urgência. E eu chamo a atenção que a consulta número 13, que é uma normativa aí da agência reguladora, ela dispõe que esse atendimento se dará de forma ambulatorial nas 12 primeiras horas, né? Aqui o beneficiário ainda estava só com 99 dias de ingresso na operadora e recebeu inicialmente, né, aquele atendimento, diagnóstico de qual seria a patologia e naquele momento lá, na época dos fatos, e teve negado tão somente a continuidade do tratamento em razão dessa normativa expressa, né, essa exclusão expressa de continuidade do tratamento em razão da carência contratual. Então, de forma muito objetiva, essa negativa ela se deu com base em normativa legal, né? Então, aqui não há que se falar em abusividade da cláusula, porque, como já mencionado, a previsão expressa na Lei 9.656, e a negativa se deu com base nas disposições que seria a consulta número 13, né, que, conforme já mencionado, o próprio parágrafo 1 do 35C delega à agência reguladora a regulamentação dessa, né, de como se dará esse atendimento nos casos de urgência e emergência. Então, de forma muito objetiva, seriam as razões que a gente foi pedir o provimento
do nosso recurso de apelação, né? E caso, né, de forma já subsidiária, as excelências entendam pela manutenção da obrigação de fazer, no que tange os danos morais, nós foram os arbitrados na origem, nós entendemos aqui que a situação, no caso concreto, se aborda aí um descumprimento contratual, porque a negativa ela se deu aí com base, né, já mencionado, em dispositivo expresso aí da Lei 9656. Então, nessas situações, o próprio Superior Tribunal de Justiça já tem decidido aí que o mero descumprimento contratual não ensejaria aí condenação em danos morais. Então, de forma muito objetiva, seriam razões que a gente gostaria aqui de reiterar na tribuna. E eu finalizo aqui minha sustentação oral pedindo o provimento integral do recurso de apelação da parte da Pevida. Pois não, doutor Ivan Barroso Rodrigues Júnior. Com a palavra o eminente relator, Djalma Benevides. Obrigado, presidente. E eu ouvi atentamente as ponderações aí do nobre advogado, a quem parabenizo aí pelas palavras na tribuna, mas o doutor fala que é um mero descumprimento contratual. Ora, a questão da urgência e emergência, todo mundo sabe, é o que se chama no direito de já verdade sabida, de que não tem mais essa limitação contratual. Aqui, no caso, o cidadão tinha um quadro de insuficiência cardíaca descompensada, com necessidade de intubação e ventilação mecânica. Se isso não for urgência e emergência, vamos tirar essas duas palavras do dicionário, porque não existe mais, né? Então, por isso eu vou ler aqui a cabeça da ementa. Direito civil, processual civil e direito do consumidor. Apelação civil. Ação de obrigação de fazer, acumulada com indenização por danos morais. Plano de saúde. Negativa injustificada de cobertura de internação hospitalar em situação de emergência médica. Quadro de insuficiência cardíaca descompensada com necessidade de intubação e ventilação mecânica. Invocação indevida de cláusula de carência contratual. Situação emergencial comprovada por documentação médica. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cláusula abusiva configurada. Carência contratual afastada. Danos morais em ré ipsa. Quanto indenizatório adequado. Honorários advocatícios fixados inadequadamente por equidade. Necessidade de aplicação do percentual legal. Recurso da operadora desprovido. Recurso da autora provido para alterar o percentual dos honorários advocatícios. E apenas para explicar a questão dos honorários, o juiz arbitrou os honorários por equidade de R$ 1.000, né? E nós estamos entendendo que eles devem ser 15%, aí já incluído, já considerado o êxito recursal obtido pela parte autora, no tocante ao seu recurso no Tribunal de Justiça. É como voto, presidente, submeta aos pares. Pelo desembargador Djalma. Desembargador Jaime Medeiros. Acompanho integralmente a relatoria. Permita-me cumprimentar o doutor Raimundo Ivan por sua sustentação. Obrigado. Pois não. Desembargador Bezerra Cavalcante. Também, presidente, já havia votado. Confirmo o voto com o relator. Proclamo o resultado. O recurso da operadora desprovido, recurso da autora provido para alterar o percentual dos honorários advocatícios. Obrigado, senhor presidente. Desejo aí um bom restante de sessão a todos. Obrigado, doutor. Dando continuidade, faço pregão do processo número 265 do PJE, apelação civil número 0200-911-54. Por favor, tem um microfone ligado. Por favor, desliguem. 0200-911-54-2024. Apelante, Kátia Willane Prado Mesquita, advogado solicitante, Dr. Márcio Rodolfo Torres Catunda Magalhães, apelado Banco Bradesco S.A., relator desembargador Djalma Teixeira Benevides. A parte apelante solicitou a sustentação oral. Dr. Márcio Torres
Doutor Márcio Rodolfo Torres Catunda Magalhães, ausente. Pois não, desembargador Djalma. Então, eu vou ler apenas a cabeça da ementa. Direito civil e processual civil, relação civil, contrato bancário, ação declaratória de inexistência de débito, acumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, juntada de documento após a contestação, possibilidade, litigância de má-fé afastada, recurso parcialmente provido. Só para no final, para ver. Conheço do recurso de apelação para dar parcial provimento, reformando a sentença recorrida para afastar a condenação por litigância de má-fé da parte autora, ora apelante, mantendo incólume a decisão nos demais pontos. Honorários fixados na sentença mantidos em atenção ao tema 1059 do STJ. É como voto, presidente. Pois não. Desembargador Jaime Medeiros. Acompanho o excelentíssimo relator. Desembargador Bezerra Cavalcante. Também, presidente, igualmente confirmo o voto com o relator. Proclamando o resultado, o recurso parcialmente provido nos termos do voto do eminente relator. Processo número 267 do PJE, apelação civil número 0200-576-48-2022. Apelante José Davi Pereira Scrum, advogado solicitante, doutora Thaís Silva Pereira, apelado Maria Neirijane Xavier Benício e outros, advogado solicitante, doutor Marcos Antônio Batista Limeira, relator desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. Ambas as partes solicitaram sustentação oral. Doutora Thaís Silva e doutor Marcos Antônio Batista. Bom dia, doutora. Presente. Bom dia, doutores. Meu bom dia aos advogados, ao advogado e à advogada. Pergunto de início se dispensam a leitura do relatório. Dispenso, doutor, por favor. Sim, senhor. Pois não. Doutora Thaís tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador relator, excelentíssimos senhores desembargadores membros desta colinda da Câmara, ilustres colegas presentes, quero receber minhas cordiais saudações. O caso em questão na origem trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência ajuizada por um grupo de vizinhos em desfavor do apelante, sob a alegação de que ele utilizava seu imóvel como casa de shows, sem alvará, promovendo festas com som alto que se estendiam madrugada adentro. Apesar de boletins de ocorrência e abaixo-assinados, afirmam que os eventos continuaram. Posteriormente, passaram a alegar que o apelante instalou uma sirene no imóvel, direcionada à residência de uma das autoras, a qual seria acionada de forma deliberada, com volume excessivo, como forma de perturbação. Em razão disso, requereram tutela para cessar o uso da sirene e dos eventos, além de indenização por supostos danos morais. Com base nessas alegações, foi proferida uma sentença de parcial procedência aos autores, contra a qual se insurge o apelante neste recurso sustentado. Excelências, há alguns pontos. A senhora está sem som, doutora. Não saiu nada esse tempo todo, doutor? Não, foi só agora, os últimos segundos. Então, vou correr um pouquinho, tá? Excelentíssimo senhor desembargador relator, excelentíssimos senhores desembargadores, membros desta colenda Câmara, queiram receber minhas cordiais saudações. O caso em questão, de forma bem resumida, trata-se de uma obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por um grupo de vizinhos em face do apelante. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Vocês me escutam? Sim, doutor. Vou continuar. A ação foi ajuizada por um grupo de vizinhos, alegando que o apelante utilizava seu imóvel como casa de show sem alvará, promovendo festas com som alto que se estendiam madrugada adentro. Apesar de boletins de ocorrência e abaixo-assinados, afirmam que os eventos continuaram.
Posteriormente, passaram a alegar que o apelante instalou uma sirene no imóvel direcionada à residência de uma das autoras, a qual seria acionada de forma deliberada, com volume excessivo, como forma de perturbação. Em razão disso, requereram tutela para acessar o uso da sirene e dos eventos, além de indenização por supostos danos morais. Foi proferida sentença de parcial procedência, contra a qual se insurge o apelante neste recurso sustentado. Há alguns pontos levantados no apelo que merecem especial atenção de vossas excelências. O primeiro deles é a preliminar de legitimidade passiva. Ali diversa sobre fatos decorrentes da suposta atividade empresarial de eventos realizada por uma empresa regularmente constituída, a Espaço Big Bull Festas e Eventos, uma pessoa jurídica com CNPJ ativo. Não há, excelências, como imputar diretamente ao sócio pessoa física, aqui apelante, os efeitos de uma conduta que se atribui à empresa, e especialmente sem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afinal, conforme o entendimento pacífico do STJ, a pessoa jurídica não se confunde com a do sócio. Ultrapassada a preliminar, destaco no mérito a fragilidade probatória por produção unilateral e ausência de prova técnica no processo. A sentença baseou-se, excelências, em boletim de ocorrência, abaixo assinado e vídeo sem perícia técnica. Todos os documentos produzidos de maneira unilateral. O artigo 373, inciso 1º do Código de Processo Civil, como todos sabemos, impõe à parte autora o ônus de comprovar o alegado. No entanto, não foi realizada qualquer prova testemunhal ou prova técnica que atestasse o excesso de ruído alegado ou o uso intencional da sirene. Destacamos que a sirene de alarme foi instalada por empresa especializada, que declarou que os disparos foram motivados por animais e não por conduta dolosa do apelante. O apelante apresentou ainda nos autos alvará de funcionamento e laudo de conformidade do Corpo de Bombeiros, provando que a atividade é autorizada e regular. Não se pode admitir, excelências, que a mera insatisfação da vizinhança enseja a suspensão das atividades legais e regulares, sem comprovação do uso abusivo do imóvel. Não se comprovou também, nos autos, qualquer dano efetivo à personalidade dos apelados. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir nexo causal entre conduta e dano. No caso, o que se observa são alegações genéricas e documentos insuficientes produzidos de maneira unilateral. O direito ao sossego é legítimo, reconhecemos, mas exige prova robusta de violação, o que não se verificou nos autos. Caso não seja acolhido o pedido de total improcedência, o apelante requer que a condenação seja individualizada conforme o prejuízo específico de cada autor ou ao menos a minoração do quanto indenizatório arbitrado em sentença no valor de R$3.000 por autor, para um valor razoável e proporcional. Diante de todo exposto, pugna-se pelo acolhimento da preliminar de legitimidade passiva ou, no mérito, pela reforma total da sentença para julgarem procedentes os pedidos. Subsidiariamente, caso não acolham os pedidos, pela minoração ou individualização da indenização por danos morais. Agradeço a atenção de vossas excelências e renovo votos da mais elevada consideração e respeito. Muito obrigada. Obrigado, doutora Thais. A palavra, doutor Marcos Antônio. Bom dia, excelência. Muito obrigado. Excelentíssimos senhores desembargadores, colegas presentes, meu cordial bom dia. Eu vou direto aos pontos que a doutora citou, com relação à ilegitimidade passiva. Na página 6, nas folhas 207 e 208 da sentença, a juíza trata da legitimidade passiva do réu, onde diz, abre aspas, a sentença reafirma a legitimidade do senhor José Davi Pereira Scran, o apelante, na qualidade de proprietário do imóvel para responder pela lide. A obrigação de natureza própria terreno, ou seja, decorre da propriedade do bem e o proprietário não pode se eximir de zelar pelo seu uso adequado. Na página 11 da apelação, ela tenta comprovar a legalidade dessa pessoa jurídica. Observem que essa ação foi proposta
em outubro de 2022, narrando fatos anteriores à abertura da empresa, como eu vou explicar agora. O primeiro boletim de ocorrência foi em outubro de 2021. Isso já foi o ponto final já. As pessoas já estavam sem paciência, porque depois da construção que entrou em atividade essa empresa, aí acabou, foi tudo. Aí, né, que foi construída, aliás, foi construída essa casa de show, começou com paredão de som, com banda, tudinho, antes da construção da empresa, como eu vou mostrar agora. O abaixo-assinado foi entregue na delegacia de Pindoretama e na prefeitura de Pindoretama, em março de 2022, com 54 assinaturas. O TCO, termo circunstanciado de ocorrência que a doutora não citou, por perturbação do sossego, artigo 42, inciso 3º da LCP, em abril de 2022. A empresa foi constituída em junho de 2022. Em todos os fatos, foram antes da empresa. O alvará de funcionamento só foi liberado em setembro de 2022. Ou seja, a empresa passou 4 meses operando irregularmente, sem autorização de alvará. Isso tudo está nos autos. Tudo isso que eu estou falando aqui está comprovado nos autos. Além do mais, ela tinha atividade principal de casa de show, o que não consta no CNAE, Código Nacional de Atividade Econômica, no seu CNPJ, nem no seu ato constitutivo e nem no alvará. Então, ela não podia estar praticando essa atividade. Então, há um claro desvio de finalidade. Ela foi constituída para fazer festa de criança, buffet, casamento, e estava fazendo show, espetáculo, com ingresso, com bilheteria e venda de bebida alcoólica no local, que também não tenha inscrição estadual para vender mercadoria. Então, inclusive, isso aqui ensejaria até a desconsideração da personalidade jurídica, por desvio de finalidade e até, provavelmente, se for mais a fundo, por confusão patrimonial. Com relação aos disparos da sirene, que fica evidente, os vídeos acostados ao processo comprovam tacitamente, firmemente, que ao sair o apelante, ao sair desse imóvel em questão, acionava a sirene. Não tem dúvida nenhuma, não é animal, não era gato, não era passarinho, inclusive o passarinho, eu explico isso nos autos, passarinho não dispara cerca elétrica, não, já foi comprovado, isso aí não tem novidade, não. Gato, vai para o gato, pássaro, isso é só, né, simulações, não existe nada disso. Era proposital e os vídeos provam textualmente. Cabalmente, as provas são claras. Na página 7 da apelação, trata das provas produzidas unilateralmente. Mas vamos lá. Então, os boletins de ocorrência, que foram vários, que começaram em outubro de 2021, os abaixo-assinados, com 54 assinaturas, né, também foi entregue na delegacia e na prefeitura, e um TCO, que foi no dia 12 de dezembro de 2022, o apelante, assinou um acordo na Justiça. O acordo diz, aqui, parte do trecho, acordo por meio do qual o autor do fato, José Davi Pereira Scran, que é o apelante, se compromete a adequar sua conduta para não perturbar o sossego alheio. Esse acordo que ele assinou foi homologado na Justiça no dia 15 de dezembro de 2022. Como é que ele mesmo, o apelante, está declarando que perturbava. E assinou um acordo judicial. Mas nada disso aqui interessou. No dia 2 de março de 2025, agora, foi feito um chamado por 190, às 12h30 da madrugada, protocolo 2025-0101-537.
no dia 23 de março de 2025, às 2h35 da manhã, protocolo 2025-01-34090, e um determinado dia que a autora, né, que a pessoa que ligou para o 190, não se lembrou de anotar a data, nem a hora, mas é o protocolo 2025-00-95756. E no dia 8 de junho de 2025, agora recente, o protocolo 2025-02-62-425, às 2h15 da manhã e às 4h15 da manhã. Esse aqui terminou às 5 horas da manhã e 20 minutos. Então, ninguém aguenta mais, ninguém aguentava mais. E continuou, mesmo com acordo, mesmo com boletim de ocorrência, mesmo com abaixo-assinado, continua, hoje está tudo normal para ele. Em seguida, ele fala da litigância de má-fé. Aí, lá na página 14 da apelação, diz, textualmente, todos os autores tentaram se apossar do imóvel em questão. Esse imóvel em questão não existia. Aí cita uma ação possessória de 2012, 003727, 55-2012. Em 2012, o imóvel em questão não existia. Como é que os autores vão invadir um imóvel que não existe? E essa situação aqui não foi comprovada. E essa ação tem o polo ativo, o avô dele, José Pereira da Silva, que faleceu em 2016. Então, o autor não tinha nada, o imóvel era do avô dele. Então, a má-fé existe, mas do apelante em simular situações para distorcer a realidade dos fatos. Então, com relação, é o que eu queria também, eu coloquei essa parte, né? Eu entrei está na minha contra-razões a esta apelação, a questão da justiça gratuita. Quero levantar aqui. Depois da réplica, né, no decorrer do processo, o apelante começou a andar na cidade com a Hilux, nas fechadas. E está também nos autos, que eu conto isso nos autos, num valor aproximado de 266 mil. Possui a empresa, constituída em agosto de 2018, e tem 12 mil seguidores, e não é optante pelo Simples, uma empresa de roupas, de varejo de roupa masculina. Além do mais, todos os ingressos, todos os shows realizados foram através de bilheteria e venda de bebida alcoólica. Então, o apelante tem condições financeiras para arcar com a sua responsabilidade. Então, diante dessas considerações, Excelência, os apelados pedem a total desprovimento da apelação, manutenção integral da respeitada sentença em todos os seus termos e o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Muito obrigado, é o que se quer por justiça. Obrigado, doutor Marco Antônio Batista. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Jaime Medeiros. Muito bem, Excelência, cumprimentar os advogados que ocuparam a tribuna e que demonstraram que seus constituintes estão muito bem assistidos. Peço licença para começar lendo as razões de decidir. Estou comprovado nos autos, mediante boletins de ocorrência, vídeos, abaixo assinados e documentação oficial, que o imóvel do requerido era utilizado para festas, com emissão de ruídos excessivos e acionamento indevido de sirene, em prejuízo ao sossego dos vizinhos. A responsabilidade do apelante sustenta-se na qualidade de proprietário do imóvel, sendo irrelevante a constituição posterior de pessoa jurídica. A perturbação foi reiterada e grave, extrapolando o mero aborrecimento, sendo devida a reparação moral, no importe fixado em R$ 3.000, valor razoável e proporcional. Não obstante o recurso fora acolhido apenas para reconhecer o deferimento tácito da gratuidade judiciária, em razão da ausência de apreciação do pedido pelo juízo singular, conforme jurisprudência do STJ.
A cabeça da emenda, o projeto está assim redigido. Direito civil, apelação civil, obrigação de fazer com indenização por danos morais. Direito de vizinhança, uso nocivo da propriedade, perturbação do sossego, realização de festas com som excessivo, acionamento de sirene em horário inapropriado, legitimidade passiva e responsabilidade objetiva do proprietário configuradas, manutenção da condenação, parcial provimento do recurso apenas para reconhecer o deferimento tácito da gratuidade judiciária, parcial provimento para suspensão da exigibilidade das custas e honorários. É o voto, excelência, vos devolvo a palavra. Pois não, desembargador Jaime. Desembargador Bezerra Cavalcante. Presidente, igual aos outros de ontem, eu já havia votado, acompanho Sua Excelência o relator. Também acompanho o eminente relator, só ressaltando que, em geral, esses empresários do setor de entretenimento, né, raríssimas vezes estão preocupados com vizinhança, com a questão de violência. A finalidade precípua é apenas do lucro. Né? Sua Excelência, o relator, andou muito bem, razão pela qual acompanho na integralidade seu voto e proclamo o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do eminente relator. Perfeito. Sim. Claro. Passando, então, aos processos da pauta de hoje, faço pregão do processo número 182 do PJE, pedido de preferência sem sustentação oral, embargo de declaração civil número 027729470-2021. Embargante JNFC, advogada solicitante, doutora Fabiana Fará. Embargado UC, relator desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. A parte embargante solicitou a preferência. É só preferência sem sustentação. Desembargador Jaime, fica a seu critério. Só o resultado, se Vossa Excelência preferir, ler a cabeça da emenda, né, pai? Nós otimizarmos o tempo. Pois, minha Excelência, parcial provimento do recurso apenas para reconhecer o deferimento tácito da gratuidade judiciária e parcial provimento para a suspensão da exigibilidade das custas e honorários. Esse é o voto no seu resultado. Desembargador Bezerra. Confirmo, presidente, com o relator. Também, por voto provisório, acompanhei o eminente relator. Aqui confirmo esse voto e proclamo o resultado. Recurso conhecido e não provido nos termos do voto do eminente relator. Vamos. Dando continuidade às prioridades asseguradas por lei, faço pregão do processo número 212 da pauta PJE, agravo interno número 300-540987-2025. Agravante: Panorama Hotéis de Turismo S.A., advogados solicitantes, Dr. Paulo Sérgio Everdosa, Dr. Alisson Gomes, doutora Amara de Sá Cavalcante.
Agravado, Lisboa, Empreendimentos Turísticos e Imobiliários Limitada, relator desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto. A parte agravante solicitou a sustentação oral. Marina, pode repetir o número da pauta? É o 212 do PJE, Excelência. 212. A mesma coisa. É um pedido de preferência, porque não está aqui. Desembargador. Agora, Ah, é aquela mesma situação de ontem, né? Que é um agravo interno e um agravo de instrumento. Daí, regimentalmente, não é permitido a sustentação, doutor. O agravo interno, não há previsão regimental para a sustentação. Essa é a mesma situação, e assim, não por descortesia ao senhor, nem ao seu munus, né, a sua atividade profissional, mas o que se vem decidindo aqui, e não só aqui, nas câmaras de direito privado. Tá? Mas, de qualquer forma, eu gosto sempre de formalizar todas as questões, não individualmente, não o presidente decidindo. Tá? Desembargador Bezerra. Presidente, infelizmente, não é por desconsideração ao advogado, eu gostaria até de ouvi-lo, mas é assemelhada à de ontem, né, que inclusive trouxe o regimento, né, e li aqui, e infelizmente não comporta. Perfeito. Eu também sou pelo indeferimento. Desembargador André Costa. Desembargador André. O senhor está sem som, desembargador. Acho que vai ter que sair e entrar, né? Pois não. Desembargador Jaime. Excelência, cumprimentando o doutor Paulo, mas já é um entendimento já afirmado, já consolidado aqui, né? Pela impossibilidade da... Pois não. Desembargador Djalma. Presidente, esse entendimento já foi sedimentado, como reconheceu o desembargador Jaime. Ontem mesmo, nós, na sessão extraordinária, houve um caso análogo, e a nossa decisão é que não tem a possibilidade de defesa no plenário, né, e na sessão. Pois não. Desembargador André. Ok? Perfeito. Vai entrar e sair novamente. Pedir para avisar o presidente. Sem som. Desembargador, a doutora Marina recebeu aqui a sua mensagem, mas para vossa sair. Me escutam? É porque deu um bug aqui, de repente desapareceram todos e estão voltando aos poucos. Está tudo certo aqui, desembargador. O senhor está visível e com áudio.